Como hoje é feriado, dia 23 de abril de 2025, feriado religioso, feriado de São Jorge, o Santo Guerreiro, eu vou apresentar exatamente falando sobre a festa, a tradicional festa de São Jorge, que é realizada no Largo do Bodegão. O Largo do Bodegão, eu já fiz algumas apresentações sobre esse importante logradouro de Santa Cruz, porque ali funcionou o matadouro. O matadouro foi construído em 1800, começou a ser construído em 1874, foi inaugurado em 1881, e durante todo o período que o matadouro funcionou, o Largo do Bodegão era um local de muitas reuniões, festas, havia um comércio intenso. O historiador Benedito Freitas escreveu dois livros sobre a história do Matador de Santa Cruz. Um em 1950 e posteriormente, 20 anos depois, ele fez a atualização desse livro, o título é História do Matador de Santa Cruz. Então, em 1970, ele faz uma atualização. E nesse livro, então, ele fala de diversas festas, diversos acontecimentos que tinham lá no Lago do Bodegão. Um deles era exatamente sobre as festas que eram realizadas pelos mineiros. Os mineiros vinham trazendo a boiada, conduzindo a boiada, né, pelas estradas, para posteriormente elas serem levadas ao abate. Quando a boiada chegava em Santa Cruz, não ia direto para o abate. Os bois ficavam confinados naqueles currais que tem. Atualmente tem a estrada de ferro, né, que fazia a ligação da Santa Cruz até o Matadouro. Mas ali, ao lado daqueles currais, bem em frente ao atual Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, onde tem um campo de futebol, toda aquela área ali era destinada aos currais o pessoal falava de invernada, que era exatamente para que o gado vindo, percorrendo quilômetros e quilômetros, vinha com aquela carne rígida, dura, então ficava ali um período de quarentena, 2 meses, um mês mais ou menos, e para seguir então para o abate. E esses mineiros, quase todos, eram católicos, católicos fervorosos, católicos é, bastante praticantes, né? E quando eles chegavam em Santa Cruz, depois de uma jornada longa, cansativa, se reuniam exatamente ali na área do Bodegão, naquelas proximidades, e faziam suas orações, seus louvores, seus agradecimentos. E daí surgiu então a tradição de se fazer uma procissão que eles saíam a cavalo. Essa procissão teve prosseguimento mesmo depois de extinto o matadouro, porque o matadouro foi extinto. Atualmente vocês sabem que ele é ocupado, as instalações do matadouro estão sendo ocupadas. Primeiro, a sede administrativa do matadouro atualmente é o Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, que já foi escola, mas era uma sede administrativa, fazia parte do matadouro. As áreas lá de trás hoje tem vários colégios. Até outro dia eu falei, fiz, um, fiz uma apresentação falando sobre o quarteirão cultural do Matadouro. Eu falei, agora não vai ser só quarteirão cultural, vai ser quarteirão educacional também, porque tem ali a Escola Municipal Princesa Isabel, a Escola Municipal Fernando de Azevedo, o Colégio Estadual Barão do Rio Branco, a Escola Municipal Prefeito João Carlos Vital e o CIEP Barão de Tararé. Então hoje nós temos várias, e além também tem a Vila Olímpica, né? Então hoje nós temos, além da parte cultural, do quarteirão cultural, tem também a parte esportiva e saúde veterinária, porque tem o centro de zoonose, né? Também. Bom, mas o que tem isso a ver? Quer dizer, a festa, os boiadeiros, os vaqueiros se reuniam, faziam suas orações e depois ficou aquela prática. Como eu falei, mesmo depois de extinto o matadouro,
essa festa foi se tornando uma tradição. E todos os anos, no dia 23 de abril, que é exatamente o dia de São Jorge, é realizada ali missa. Hoje, por exemplo, passei cedo, que fui fazer minha caminhada, falei, não, vou passar pelo Bodegão, porque como ontem eu passei lá e vi que eles tinham montado uns toldos, falei, bom, amanhã deve ter alguma solenidade aqui. E tinha lá um padre Roberto, da capelania de São Jorge, estava celebrando a missa. Geralmente quem vem celebrar a missa é o cardeal, Dom Orani, mas com a morte do Papa Francisco, Dom Orani, sendo arcebispo, ele viajou para Roma, né, porque ele deve participar do conclave, né, da escolha do novo Papa. E também do velório que vai ter agora, que já está acontecendo. Bom, então eu peguei um pouco da missa, fiz uma pequena filmagem de 5, 6 minutos, é, tirei algumas fotos, né, para acrescentar também nessa apresentação de hoje. No local havia ali vamos assim calcular, umas 2.000 pessoas mais ou menos, naquela área do bodegão, porque a missa foi celebrada em frente a... Me perdoe aí por essa tossezinha chata. A missa então foi celebrada em frente à capela, a capela de São Jorge. Então, nesta apresentação, vou estar falando exatamente sobre a procissão e a tradição que foi é mantida até hoje, mesmo, como eu falei, mesmo depois do Matadouro Sextinto, ela é mantida. Além dessa missa, tinha uma missa, eu vi lá que tinha uma faixa, além dessa missa de 7 horas, estava lá marcado, teria outra missa às 9 horas, teria uma outra missa às 11 horas e eu acredito que à tarde mais duas, ou não sei, mas tem missa à tarde também. E no final tem a procissão. Já houve uma época em que, além dessas missas, além dessa celebração no dia 23, geralmente 2 semanas antes da festa, eles já começavam a fazer a alvorada festiva. Então, de manhã cedo, de madrugada, 5 horas da manhã, eu moro aqui pertinho, aqui já ouvia soltando fogos, né, foguetes para a alvorada festiva. Hoje, 6 horas, estavam soltando esses fogos. Mas, como eu falei, depois dessa missa, tem sempre uma festa. Essas 2 semanas anteriores, houve um tempo atrás, que havia festas populares, com muitas barracas, que eles vendiam salgados, doces, cocadas, bebidas, churrasco, enfim, era realmente uma festa que reunia muita gente mesmo. Via muita gente de fora. É, Ontem, quando eu passei, eu falei, não vai ter, porque isso aí geralmente eles fazem com antecedência. Já houve caso de 2 semanas dessa festa, acho que é até mais, e já houve caso de uma semana, porque eles fazem aquela montagem, inclusive, de um parque de diversões ali na parte lateral, já no início da travessa Vitor Dumas, tem um terreno ali vazio, então eles colocavam, né, aqueles brinquedos para as crianças e tudo, né? Uma série de diversões, né? Isso tudo pago, não é nada de graça. Bom, mas alguma coisa aconteceu para que essa festa não fosse realizada, o que é uma pena. Mas a missa estava sendo celebrada e eu então vou falar um pouquinho sobre essa festa e a tradição. É o canal da história de Santa Cruz, do professor Simvaldo. E esse canal da história, claro que essa aí é uma parte da história, uma parte da tradição, da cultura de Santa Cruz. Porque, como eu falei, esses boiadeiros, né, que deram início a essa tradição. Então, sempre aquela mesma proposta, apresentando as imagens e falando em seguida sobre cada uma delas, explicando.
Então, vamos lá. Então, canal do YouTube, História de Santa Cruz, Professor Simvaldo, Festa de São Jorge, Largo do Bodegão, Santa Cruz, 23 de abril de 2025. Tradição que se repete anualmente em Santa Cruz no dia 23 de abril. Essa tradição vem desde a época dos mineiros, né, os vaqueiros, boiadeiros que traziam todo o gado e que ia ser abatido. Fazendo minhas pesquisas para essa apresentação, encontrei aqui no jornal Quarteirão, edição de maio e junho de 1994, este desenho. Achei esse desenho muito bonito. Aliás, o Oswaldo Eduardo Lioy é um talento, né? É um gênio. Ele fez esse desenho, veja aqui, inspirado, não é? Colocou aqui, inspirado no painel do Largo do Bodegão, de autoria de Gerry. Lioy, 1994. Então foi publicado no jornal Quarteirão para ilustrar exatamente uma reportagem, né? Um texto que foi falando sobre a festa do Bodegão. Eu aproveitei para também fazer a abertura aqui. Observe que é um desenho muito bem feito. E lá na esquina da travessa junto com o Bodegão, Vitor Dumas, da travessa Vitor Dumas com o Bodegão, tem também lá um painel. Tem um cruzeiro para as pessoas que quiserem acender as velas e fizeram lá um painel desse. Então, canal do YouTube, História de Santa Cruz, Professor Simvaldo, hoje falando sobre a festa de São Jorge, a tradicional festa do Largo do Bodegão. O Lioy também, nesse mesmo jornal, fez esse outro desenho, que eu achei também fantástico, porque como nós estamos falando de uma tradição que vem dos boiadeiros, dos vaqueiros, que traziam o gado de Minas Gerais, ele fez exatamente aqui, retratando, mostrando o que era, né, a sede administrativa do Matadouro. Atualmente não é mais, atualmente é o Centro Cultural Municipal, né, de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, mas na época era a sede administrativa do Matadouro. E o gado ficava exatamente ali, na parte da frente, naqueles campos da frente. A tradicional festa de São Jorge, no Largo do Bodegão, no bairro Imperial de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, remonta aos tempos de pleno funcionamento do Matadouro, quando os boiadeiros vindos de Minas Gerais se reuniam para rezar, louvar e agradecer a Deus por intercessão do Santo Guerreiro o sucesso da jornada sem incidentes. De maneira geral, os mineiros sempre foram considerados assim no território brasileiro, no Brasil inteiro, né? Grande maioria de católicos. E esses vaqueiros, esses boiadeiros, mostravam isso. Quando eles chegavam, então eles se reuniam. Essa boiada passava pela Praça do Gado. A Praça do Gado do outro lado. Outro dia eu fiz uma apresentação lá do outro lado da estação férrea, né? Onde tem a Rua Senador Camará, Avenida Padre Guilherme de Caminada e a Avenida João 23, ali é a Praça do Gado. Ali eles se reuniam ali, a boiada. Depois vinha sendo conduzida pelo chamado Caminho do Gado, que era a estrada, né, que atualmente é a Rua Álvaro Alberto, que ela vai ladeando a estrada de ferro no sentido de Santa Cruz até o Matadouro, e lá então ficava confinado ali nos campos de invernada. O desenho, como eu falei, é de autoria do arquiteto, artista plástico e produtor de cinema Oswaldo Eduardo Lioy, e mostra um vaqueiro conduzindo a boiada para o abate no Matadouro. Foi uma reprodução que fiz do jornal Quarteirão, maio e junho de 1994, páginas 8 e 9. Eles fizeram aquela parte do meio, né? Então pega essas duas páginas.
No Brasil, a devoção de São Jorge se fortaleceu com a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro em 1808, porque lá em Portugal já tinha uma devoção a São Jorge, né? A data de sua morte, 23 de abril, é comemorada como festa litúrgica e feriado em diversos lugares, incluindo o estado do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro foi aprovado, né, como feriado em 2001 e o estado já foi posterior, em 2008. Considerado um dos mais populares e proeminentes santos militares, a memória de São Jorge é celebrada nos dias 23 de abril e 3 de novembro. A primeira, que é a data que nós comemoramos aqui, é a data de sua morte. A segunda, a data da consagração da igreja dedicada a ele em Lida, Israel, na qual se encontra sua sepultura e suas relíquias. Existem também relíquias em outras partes do mundo também. Tem uma foto que eu fiz quando estava fazendo uma caminhada ali pelos jesuítas, indo em direção ao canto do rio, que é lá mesmo onde tem o rio, né? O rio, o canal do São Francisco, que é uma capela popular, uma capela que foi erigida com a participação do povo. É uma capelinha bem simples. Aí eu fotografei. Então essa capela popular fica ali no canto do rio, entre Santa Cruz e Seropédica. A devoção a São Jorge se mistura com o culto a Ogum, um orixá da religião de matriz africana, resultando em um sincretismo religioso que unifica a devoção em um só ponto. Em Santa Cruz, há pelo menos 3 capelas erigidas em devoção ao santo. A figura de São Jorge, um soldado que se recusou a adorar ídolos e foi martirizado por sua fé cristã, é celebrada em muitas culturas, incluindo o cristianismo e o candomblé. O culto a São Jorge se disseminou pela Europa e posteriormente pelo mundo, com a Igreja Católica e também a Igreja Católica Romana, né? E a Igreja Católica Ortodoxa, celebrando a sua festa. Aqui tem uma foto também da Capela Popular, que está em Santa Veridiana, que é uma outra parte de Santa Cruz. Eu passo lá também, às vezes, caminhando. Essa parte branca aqui à direita da capela é a oração, aquela oração conhecida, aquela tradicional oração de São Jorge, que eles colocaram. Só que quando eu fiz a fotografia não dava para ler direito, porque como foi aquele tipo de letra, né, em alto relevo, com o tempo ela foi apagando, mas é uma capelinha também bem graciosa. E vejam vocês que é uma capela feita pelo povo, popular. Inclusive tem esse anexo aqui nessa capela também, olha, Salve Jorge. É um anexo à capela popular que foi erigida em devoção a São Jorge lá na estrada Santa Veridiana, pertinho, quase chegando no Curral Falso. São Jorge é venerado como santo padroeiro em vários países, incluindo Inglaterra, Geórgia, Lituânia, Sérvia, Montenegro e Etiópia, além de ser padroeiro menor em Portugal. Ele também é festejado em países como a Bulgária, Espanha, especialmente na Catalunha, Rússia e Canadá. Então é um santo internacional, digamos assim, é conhecido em todo mundo, né? E é considerado protetor de cavaleiros, soldados, escoteiros, inclusive o dia do escoteiro, né, dia 23 de abril, é o dia de São Jorge, dia do escoteiro. Ontem, ou melhor, hoje, né? Hoje é o dia mundial dos escoteiros. Eu fui escoteiro, sempre alerta para quem for escoteiro aí. Então é dia 23. E também ele é padroeiro, patrono da Polícia Militar. É também invocado contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas, porque esse dragão representa exatamente o lado negativo das pessoas. Então ele estaria combatendo, não é um dragão, o dragão é mais uma questão de figura mitológica, né? A sua figura também é associada a um grande guerreiro, aquele que vence os desafios e as batalhas como combate ao dragão. Então, como eu falei, é um símbolo. A procissão de São Jorge do Lago do Bodegão, tradição que remonta aos tempos em que os boiadeiros católicos fervorosos se reuniam ali após longa viagem, conduzindo a boiada para o abate no matadouro.
A tradicional alvorada, celebração que mistura fé, cultura popular e sincretismo religioso, costuma levar uma multidão às ruas do bairro Imperial de Santa Cruz. Inclusive, eles passam aqui pela rua Nestor. Eles saem dali do Bodegão, pegam aqui, seguem pela rua Nestor, depois pelo Felipe Cardoso. Os fiéis lotavam a capela do Largo do Bodegão para assistir às missas e, na parte da tarde, seguirem procissão pelas principais ruas próximas ao antigo matadouro. Na parte da noite, durante uma e até 2 semanas, era costume ter uma movimentada festa popular com dezenas de barracas para a venda de bebidas, salgados, doces, prendas, além de um parque de diversões e apresentações musicais. Isso não está acontecendo mais. Tem uma foto que eu fiz no início desse ano, 24 de fevereiro, mostrando a fachada da capela. Outra capela também, ou melhor, a capela lá da Santa Veridiana, que tem exatamente essa oração. O trecho inicial da oração diz assim: Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentam sem o meu corpo amarrar. Aqui é uma capela popular, né, que eu já falei para vocês, que está na Santa Veridiana. Além da capela, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem também um cruzeiro. Essa foto, isso faz parte de um pequeno cenário, bem na rua mesmo, colocar uma corrente para as pessoas, de certa forma, respeitarem. Então, quem quiser, por exemplo, acender uma vela e tal, tem esse cruzeiro com um incenso. Tudo isso lá na Santa Veridiana. Aqui tem uma outra foto que eu também fiz, quando eu estava fazendo a caminhada, mostrando a posição da capela, capelinha bonitinha, bem bonitinha, e lá do lado o cruzeiro. Isso tudo na estrada da Santa Veridiana. Novamente, desse lado da parte branca, exatamente o local onde tem essa oração que eu acabei de ler um trecho. Então é a vista frontal dessa capela na Santa Veridiana, que eu fiz a foto também nessa minha caminhada. Esta daqui já é a do Canto do Rio, que também fazendo caminhada, estive por lá, falei, poxa, que interessante. Então, pelo menos 3 capelas nós sabemos que existem aqui em Santa Cruz. Essas 2 e mais a capela mesmo de São Jorge aqui do Largo do Bodegão. Pode ser que tenha outras, inclusive já ouvi dizer que tem pessoas que têm essas capelas, porque tem muitos devotos. São Jorge é um santo muito popular no Rio de Janeiro. É até mais popular mesmo do que o São Sebastião. Aliás, hoje o padre estava falando e ele estava comentando lá que São Jorge foi contemporâneo de São Sebastião. Então, porque eles eram romanos, soldados, ambos eram soldados romanos, e São Jorge passou a ser perseguido pelo Império Romano porque ele não queria idolatrar os deuses romanos, né? Então, por isso que foi. Então, vejam aqui a capela, e eu fui tirar uma foto da imagem, mas aí deu reflexo. Mas essa imagem aqui é que tem na parte central da capela. Essa aqui já é no Bodegão. Hoje também não consegui pegar uma imagem muito boa do banner, né, do painel que tem lá, porque estava contra a luz do sol, mas vocês observam que tem a capela e o painel. Isso foi uma foto que eu fiz hoje. Ela foi construída, essa capela, em 2004, com apoio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que investiu 150 mil reais, né, que era o dinheiro da época. E na época houve um barulho muito grande na Câmara Municipal, porque vereadores da bancada evangélica alegaram, entraram inclusive na justiça, que o prefeito César Maia tinha cometido improbidade administrativa por ter liberado verba da prefeitura para a construção de uma capela católica. Isso foi rolando, foi sendo julgado. Só em 2015, olha quanto tempo depois, 11 anos depois,
é que houve o julgamento final pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça e o César Maia foi absolvido por unanimidade. Nenhum deles achou que houve não houve enriquecimento ilícito e muito menos dolo ou prejuízo do erário. Então, ele foi absolvido. Então, essa história de que era uma improbidade acabou não colando. Duas fotos que eu também tirei do jornal Quarteirão, mesmo número, maio e junho de 94, mostrando a da esquerda o grupo chamando de comissão de frente, quase como se fosse uma escola de samba, que vai geralmente na frente da procissão. Geralmente todos vão de cavalo branco, vão com a roupa vermelha, e aqui os fiéis já carregando a imagem de São Jorge. Que inclusive hoje, quando eu estive lá na parte da manhã, hoje cedo, passando, eu vi essa imagem que está aqui à direita, ela vai ser conduzida daqui a pouquinho, deixa eu ver, acho que está começando agora a procissão. Se é 18 horas mesmo, vai ser agora. Então a imagem que será conduzida hoje em procissão às 18 horas, estava lá do lado do altar. Então aqui desse lado tem, aqui é em frente mesmo aquele bodegão, aquela casa enorme, arredondada, né? Essas são duas fotos da missa que estava sendo celebrada hoje, e aqui embaixo esse padre Roberto da Capelania de São Jorge, que estava celebrando a missa. Inclusive está explicando sobre as origens de São Jorge e tal, tudo mais. Eu aproveitei umas fotos e uns textos de uma apresentação que eu já tinha feito em 2011, 22 de abril, sexta-feira. Tinha um site do Rio Educanet tecendo ideias. E os coordenadores sempre pediam assim, Valdo, manda uma colaboração. E eu fiz várias colaborações. Uma delas foi sobre o Largo do Bodegão e a tradicional festa de São Jorge. Aqui é a bênção aos devotos de São Jorge, não é foto de hoje, isso é uma foto de 2011, mostrando os fiéis, né, e o padre aqui dando a bênção. Depois eu fui vendo os comentários, algumas pessoas falando que não gostaram, porque São Jorge não é Deus, essas coisas, que claro, cada um tem sua opinião, né? O texto é de minha autoria e as imagens foram colhidas por mim. O Largo do Bodegão, numa reprodução de um óleo sobre tela da Unilda Aquino, mostrando para vocês. Vejam ali à esquerda uma parte arredondada do bodegão, o muro onde tem aquela árvore perto daquele muro branco lá na frente, é onde tem atualmente a capela. E aqui também, ainda nessa reportagem do Rio Educa, de 2011, o Dom Orani, que não veio hoje, mas aqui o arcebispo ele sempre vem fazer a bênção em uma das missas, né? Também na mesma apresentação, o banner, aqui já veja que já está mais visível, né? Mostrando São Jorge, uma pintura de São Jorge, um outdoor, Largo do Bodegão, no sentido de Santa Cruz Sepetiba. Eu coloquei naquela época, né? Hoje a procissão do Santo Guerreiro chega a reunir milhares de devotos que percorrem as principais ruas do bairro em suas montarias de charrete ou mesmo a pé. Não há mais boiada nem vaqueiros vindos de Alfenas, Passos, Campo Belo, São Sebastião do Paraíso, Santa Rita de Cássia, Três Corações do Rio Verde, nem de outras regiões pecuaristas mineiras, como descreve Benedito Freitas. Então eles vinham todas essas regiões que eu acabei de citar, trazendo a boiada, né? O Largo do Bodegão passou a ser mais conhecido na cidade do Rio de Janeiro pela tradicional festa de São Jorge, que já faz parte do calendário de eventos turísticos e religiosos. Pena que não temos mais as barraquinhas, né? Só tem mesmo a parte religiosa, né? Também, ainda concluindo a minha reportagem, né, do Rio Educanet, tecendo ideias, inclusive tem aqui a minha assinatura, e eu escrevi na época, né, nos últimos anos, após 23 de abril ter sido decretado feriado público municipal e depois estadual. Todos os bairros onde há igrejas ou capelas em devoção ao Santo Guerreiro vêm realizando missas e procissões com grande repercussão nos meios de comunicação e com a presença dos padres da Capelania de São Jorge.
e até mesmo do arcebispo da cidade, Dom Orani Tempesta, que em 2010 participou de 5 cerimônias religiosas entre missas, procissões e bênçãos em um único dia, inclusive em Santa Cruz. Naturalmente, isso aqui, como eu falei, é uma apresentação que eu fiz em 2011, isso eu tirei essas informações dos jornais, mas realmente ele começava com a primeira missa aqui em Santa Cruz, a primeira missa em Santa Cruz às 7 horas, depois tem Quintino, lá no centro da cidade também, ali perto do Campo Santana tem outra, lá é Paróquia de São Jorge, onde tem a capelania. Tem aqui a foto da igreja de São Jorge, vejam que já é uma foto também de 2000, depois eles pintaram de vermelho, de 2011, né? No Largo do Bodegão, esquina com a Avenida Isabel e Rua Álvaro Alberto, em Santa Cruz, onde a população se concentra no dia 23 de abril para celebração de missas e tradicional procissão da imagem do Santo Guerreiro. Então, neste dia que é feriado municipal e estadual, dia consagrado a São Jorge, eu fiz esta postagem aqui no canal do Rio Educa, do Rio Educa não, aqui é YouTube, né? Rio Educa foi em 2011. Aqui no canal do YouTube, História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Um abraço a todos, uma excelente semana, um bom final de feriado e até uma próxima oportunidade.